A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, instruções de sabedoria para possuir riquezas. Hebreus 4:2 diz: misture a sua fé na palavra. Deus deseja prosperar você e Ele estabeleceu instruções para a sua prosperidade. O desejo de compartilhar traz instruções vistas no livro de Provérbios. Nosso estudo está baseado na ocorrência da palavra Osher, em hebraico traduzida por riquezas, a qual tem a raiz achar, que significa tornar-se rico. Assim, as inscrições de sabedoria encontradas no livro de Provérbios nos servirão para guiar para as riquezas. A primeira ocorrência de Osher está em Provérbios 3,16, mas por questão de entendimento, vamos ler a partir do verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que se pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Feliz é quem alcança a sabedoria. Riqueza se torna uma consequência dela. É importante você aprender a obter sabedoria e não obter riquezas, porque a sabedoria lhe dará muito mais que dinheiro. Você terá felicidade, vida longa, riqueza e honra. Deus é quem dá sabedoria, porque o homem dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Provérbios 2:6. Quais são, portanto, as instruções da sabedoria relacionadas à riqueza, pastor? É sobre isso que eu quero compartilhar com você. A primeira instrução fala-se de honra. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, com toda a renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho o teu largares. O que é honra? Honra é o reconhecimento da posição que a pessoa ocupa em sua vida. A primeira instrução de honra foi levantada ao povo de Israel na revelação da lei de Deus no Monte Sinai. A lei revelou os valores de Deus, o conteúdo de uma lei, o caráter do seu Criador. Em Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A lei foi escrita em 2 tábuas. A primeira continha os mandamentos relacionados à pessoa de Deus, e a segunda, os mandamentos entre os homens. É interessante que o 5º mandamento está relacionado aos homens e não a Deus diretamente, mas se encontra na primeira tábua. O mandamento é honrar teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe são autoridades colocadas em sua vida por Deus. Deus é o originador de toda a autoridade. Quando nós lemos a genealogia de Jesus, em Lucas 3, ela vai de Adão e termina em Deus, mostrando que os pais têm origem em Deus. Ouvir pai e mãe. Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe as instruções de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai ou quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeirão o arrancarão, e pelos pintão da águia serão comidos. Esse texto é assustador.
Ele fala que os filhos que zombam do Pai, eles não terão discernimento, não chegarão às coisas boas da vida. Quando os discípulos perguntaram sobre como orar, Jesus apresentou a Deus como Pai. Deus é o nosso Pai. Nós devemos seguir as instruções para a prosperidade. Desonra impede os milagres. Em Mateus capítulo 13, verso 54, e chegando a sua hora na terra, ensinava na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Ser sábio é discernir a diferença. Alguém que sabe é o que você não sabe. Alguém que vê é o que você não vê. Alguém esteve onde você quer ir. A honra libera os tesouros escondidos de alguém. Galardão completo. Lá em Malaquias, em Mateus capítulo 10, verso 40, diz assim: Quem vos recebe a mim, recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, o caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por esse meu discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quando honramos, nós servimos, abençoamos e confiamos. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem é tributo, tributo, a quem é imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Romanos 13, 7. A honra é uma dívida que contraímos ao longo da vida. Se você alcançar o sucesso, será porque escolheu honrar alguém. Se você falhar, é porque você escolheu desonrar alguém. Quando honramos ao Senhor, honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda renda. Bens apontam para a sua riqueza. As primícias apontam para a primeira parte e representam o restante. Lá em Romanos capítulo 11, verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão os ramos. Deus estabeleceu o princípio do representante. Jesus é as primícias. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Você precisa compreender: o primeiro não está isolado do restante. Na verdade, o primeiro representa o restante. Por isso, Cristo é o primogênito. Ele nos representa diante do Pai. O povo deveria trazer da terra de Canaã. Em Êxodo 23, 19, as primícias do fruto da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Em Deuteronômio 26, 10, eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porá perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Abel trouxe das primícias, lá em Gênesis 4, 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Caim trouxe alguma coisa. Em Gênesis 4, 3. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. No verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. A expressão fim dos tempos mostra que Caim não trouxe ao Senhor o primeiro. Se Deus é o primeiro,
então ele deve receber o nosso melhor sempre. Deus não aceita o segundo lugar. Não podemos servir ao Senhor sem consagrar as nossas primícias a Ele. Existe uma disputa entre riquezas e o senhorio de Cristo. Jesus disse que não podemos servir a ambos. Em Provérbios 3:10, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus largares. E no Salmo 112, verso 1 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemorizar de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. No seu coração bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aleluia! Que essa palavra queime no seu coração. Que essas instruções sejam de sabedoria e você possa possuir muitas riquezas. Pai, eu oro abençoando a vida financeira dos meus irmãos. Eu declaro prosperidade, eu declaro portas abertas, eu declaro que eles são livres da pobreza, da miséria, da dívida, que eles possam prosperar. Dá a eles sabedoria, dá a eles provisão, dá a eles discernimento na administração das suas riquezas. Livra, Pai, da dívida, da pobreza, da miséria, da falência, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, nos ajude, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham sabedoria e possam prosperar em Cristo Jesus. Amém? Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer a primeira semeadura. Seja semeador e veja o que Deus vai fazer com sua semente. Ele vai multiplicar a sua sementeira. Cada semente que você plantar, Deus vai multiplicar. Esse é um pretexto que Deus está te usando para poder te abençoar. Seja um semeador do nosso ministério e veja o que Deus quer fazer na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.